Nosso curso a partir de agora é sobre tópicos de geometria analítica. Tá? Eu vou até continuar adotando o Sturt, volume 2, como texto base. Tá? Então a gente vai usar lá ver algumas sessões, né, do capítulo 10, algumas sessões do capítulo 12, se eu não me engano. Mas são de uma abordagem, mas não é aquela abordagem toda que a gente poderia ver num curso de fato de geometria analítica. Tá? O nosso objetivo aqui vai ser assim, ver o fundamental em cada tópico. Então, por exemplo, a gente vai falar de cônicas agora. Então, o que eu espero, né, de um aluno da licenciatura em Química sobre cônicas? Que você saiba o que é cada cônica, você saiba fazer o gráfico das cônicas e saiba identificar a equação. Então, por exemplo, se você vê uma equação, você saiba, só de olhar a equação, identificar que cônica é aquela. Ou se você vê um gráfico de uma cônica, você saiba escrever aquela equação. Então é algo bem objetivo. Dada a expressão, você faz o gráfico, e se você tiver o gráfico, você tem competência para fazer a expressão. Tá? Isso pode ser, tem várias aplicações, isso a gente encontra em diversas áreas. Tá bom? Então, se eu não me engano, está no Sturt, capítulo 15. Não, capítulo 10.5, tá, do Sturt. Então vamos falar um pouquinho de cônicas. Não sei se vocês já tiveram esse contato com as cônicas. Eu acho que sim, a maioria não é um conteúdo novo. Tá? Então por que essas curvas, né, são chamadas de curvas cônicas? Porque elas vêm de um cone. Tá? Um cone, matematicamente falando, ele é uma figura que tem duas partes. Tá? O popular aí, que a gente vê, um cone no trânsito, a casquinha de sorvete, o chapéu lá de aniversário, na verdade é um semicone. Tá? Um cone completo, ele tem assim duas folhas, duas partes. Tá? Uma parte acima e uma parte para baixo, como se fosse espelhada. Tá? E um ponto aqui, o vértice, é um ponto em comum. Então isso é um cone, matematicamente falando. Ele é uma superfície. Então, imagine que isso aqui ele não está cheio, ele está oco. Como se fossem duas casquinhas de sorvete, né? Uma voltada para cima e uma voltada para baixo. Tá bom? Esse é o cone. Eu vou até recortar aqui. Vou aproveitar aqui agora da nossa facilidade, né? De copiar e colar. Isso a gente não poderia fazer lá no quadro. Então, as cônicas são 4. Tá? São 4 cônicas. E elas são seções do cone. Tá bom? Então, a primeira coisa, você tem que saber que o cone é essa superfície, que é como se fosse duas casquinhas de sorvete, uma para cima e para baixo. Só que essa casquinha está oca, tá? Aqui é só a casquinha vazia. Se eu cortar um cone por um plano na horizontal, imagine que passa um plano aqui, ó, na horizontal. Esse plano corta o cone. Na hora que ele corta o cone, eu vejo um traço. E o traço aqui vai ser algo desse tipo, ó, que é uma curva conhecida. Que curva é essa? Tá? É uma circunferência. Então, se você tem uma casquinha, e você corta essa casquinha de sorvete por um plano, onde ela corta, você vê uma circunferência. É claro, se essa casquinha aqui, se esse plano for mais para baixo, a circunferência vai ser de raio maior. Se esse plano for mais para cima, ela vem a circunferência de raio menor. Mas as seções são sempre circunferências. Tá bom? Então aqui, ó, não importa onde você cortar, as seções aqui do cone na horizontal são sempre circunferências. Tá? Dá pra gente fazer isso até no GeoGebra. Vou gravar um videozinho no GeoGebra e vou colocar lá na sala virtual depois para você ver isso aqui acontecendo no GeoGebra. Tá bom? Então tá claro, gente, de onde apareceu essa circunferência? Se você cortar um cone na horizontal, o corte é uma circunferência. Então a circunferência é uma cônica por isso.
porque a circunferência é uma seção, é um corte do cone. Tá claro? Com relação à circunferência? Dá um feedback para mim aí no chat. Ou pode abrir o áudio. Ok. Ok, gente? Professor, para mim tá claro. Beleza? Bom, mas eu vou mexer com esse plano agora. Se o plano é horizontal, o corte é a circunferência. Mas se o cone, se esse plano aqui for um pouco inclinado, se ele for um pouquinho inclinado, a curva deixa de ser, o corte deixa de ser uma circunferência e passa a ser uma curva diferente. Tá? Ela passa a ser uma... lembra uma circunferência, só que ela não é uma curva, né, onde todos os pontos têm a mesma distância do centro. Ela vai ter um lado mais esticado do que o outro. Então isso aqui, na verdade, é uma outra curva. Então, se o meu corte é horizontal, eu tenho uma circunferência. Mas se o meu corte for um pouco inclinado, vou colocar aqui uma linhazinha azul aqui, tá? Só para ter uma ideia aqui que eu mudei a inclinação do plano. Eu deixo de ter uma circunferência e passo a ter outra curva, que é uma outra cônica, que tem um nome, que é a elipse. Tá? Então, uma elipse é uma linha, tá? Que tem a ver com esse corte aí do cone. Então, a circunferência é uma seção do cone horizontal, a elipse é outra seção do cone, quando você inclina um pouquinho aquele plano ali. Tá? Então, essas são as duas das 4 cônicas. Ok? Se esse plano, né, já vimos o corte horizontal, já vimos o corte um pouquinho inclinado. Se esse plano for inclinado, e essa inclinação acontecer aqui assim, ó, quase que paralelo, vou fazer um pontilhado aqui, ó, quase que paralelo tá esse traço aqui do cone. O traço vai ser diferente da circunferência e diferente da elipse. O corte agora vai ser uma curva que ela é aberta. Tá? Então, se o corte é horizontal, é uma circunferência. Se o corte for um pouquinho inclinado, ainda é uma linha fechada, né? Ela dá uma volta. Agora, se o corte for paralelo a esse lado aqui do cone, o meu corte ele é uma figura aberta. Tá? E é uma curva assim, ó. E essa curva aqui eu acho que você... Acho não, né? Você já conhece ela há muito tempo. E se tratando de cônicas, é aquela que geralmente os alunos, né, têm mais afinidade porque já trabalham com ela há mais tempo. E que cônica é essa? É a parábola. Então a parábola ela é uma seção do cone também. Então olha só, quanta coisa que a gente tira do cone. Corte horizontal, circunferência, um pouquinho inclinado, elipse, uma inclinação paralela ao lado ali do traço, eu tenho uma parábola. Tá? E para fechar, a última cônica, se o corte for na vertical, né, por exemplo, se eu botar para cá, se o meu plano passar aqui assim, ó, na vertical, vai ser o primeiro corte em que a seção ela vai pegar nas duas partes do cone, tanto aqui na parte de cima quanto aqui na parte de baixo, tá? Então vai ter duas folhas assim, né? Se o meu corte for horizontal, parece uma parábola, mas não é parábola, tá? Parábola é essa aqui. Acho que eu estraguei o desenho. Não dá para entender, né? Aqui é uma parábola. Aqui é uma curva com a concavidade para cima e outra curva aqui espelhada com a concavidade para baixo. Aí é um outro corte. É uma outra seção do cone, que é a hipérbole. Tá? Então, essas são as cônicas. Então, as cônicas são seções do cone. Seção horizontal é uma circunferência, um pouco inclinada a elipse, né, uma inclinação paralela, a geratriz aqui, né, essa reta aqui chama-se geratriz. É a parábola e uma seção vertical é a hipérbole. Ok?
Então, essa é a apresentação das cônicas. O nosso objetivo agora é trabalhar cada uma delas. Você saber escrever a equação, né, que se refere à circunferência, à elipse, à parábola e à hipérbole. Ok? Alguma pergunta, gente, até aqui? Sem perguntas? Então, vamos continuar. Circunferência. O que define uma circunferência? De maneira bem direta. Que eu vou usar aqui. Tem aqui essa curva. Essa aqui é a circunferência. Beleza. A circunferência é uma cônica? Sim, porque ela é uma seção lá do cone. Ela é um corte horizontal lá do cone. Mas a circunferência é uma linha. Tá? Então a primeira coisa é essa. Circunferência é uma linha. É diferente disso aqui. Ó. Se eu pegar e pintar essa figura, eu deixo de ter uma circunferência e tenho um disco. Então qual é a diferença de circunferência para disco? Quando a gente fala circunferência, a gente está lidando só com o contorno. Quando eu falo de disco, eu tenho o contorno mais o conteúdo. Tá? Então aqui, circunferência, se você for levar ao pé da letra, se refere só à linha. Tá? Então quando você fala assim, calcule o comprimento da circunferência, calcule o comprimento da linha, que tem essa propriedade aqui. Tá? A gente vai falar com mais detalhes já. Calcule a área da circunferência. Na verdade, a circunferência, por ser linha, ela não tem área. Mas como ela é uma linha fechada, ela limita uma área, que é um terreninho aqui no meio. Né? Então, na verdade, a gente calcula a área limitada pela circunferência. Tá? A circunferência é a cerca dessa região. Tá? Mas no popular, assim, a gente fala, calcule a área da circunferência. Mas o correto seria, calcule a área da região limitada pela circunferência. Aí ficaria com uma menção perfeita. Tá bom? Então, circunferência é essa linha. Formada por quantos pontos? Isso aqui são infinitos pontos. Mas todos esses pontos têm uma coisa em comum. O que esses pontos têm em comum? Todos eles têm a mesma distância até o centro. Isso define a circunferência. Então, vou pegar um ponto genérico aqui. Ó. Aqui eu tenho um ponto genérico XY. Tá? Aqui eu tenho um ponto qualquer, que é a componente do centro. Um ponto conhecido, que eu vou chamar de x0, y0. A gente consegue calcular a distância entre dois pontos. O Vitor está pedindo para voltar rapidinho na hipérbole. Posso, Vitor? Lá na hipérbole? O que tem a hipérbole? Aqui no desenho? Tirou print? Depois você que tirou print? Depois eu vou colocar esse PDF, eu coloco essas notas lá na sala também, tá, gente? Então, continuando. Uma circunferência é uma linha. Então tá claro essa questão? A circunferência é só a linha e eu não posso confundir circunferência com disco. Né? Que isso é uma coisa que às vezes a gente vê assim em concurso, em cursinho pré-vestibular, que falta ainda, né, pra gente, para a maioria tá claro isso, mas para muitas pessoas não. Então é bom a gente falar para realmente não ficar essas lacunas. Esse é o objetivo desses tópicos. Bom, então eu quero escrever a equação que define a circunferência. E pela estrutura da circunferência, eu sei que esses pontos em verde, que são infinitos, todos eles têm uma coisa em comum. Eu tenho a distância até o centro fixa. Tá? Então tem uma distância aqui fixa. Eu vou botar aqui de azul. Então existe uma distância aqui do centro até um ponto qualquer. E essa distância aqui é fixa. Tá? A gente pode chamar de R, né? Que é o raio da circunferência, mas é a distância.
Se você olhar aqui, você tem um ponto, você tem dois pontos, né? Um ponto conhecido, um ponto qualquer, e tem uma distância. Tá? Isso aqui é um ponto, obedece direitinho às relações de um triângulo retângulo. Você pode completar aqui, ó, um pontilhado com a reta horizontal, uma reta vertical e fechar o triângulo retângulo. Então o R aqui, se você fizer um triângulo retângulo aqui dentro, o R é a hipotenusa do triângulo retângulo. Tá? Tá bom? E esse cateto aqui, esse aqui é x0, y0, e aqui eu vou fazer maior, tá pequeno. Vou fazer maior aqui. Vamos ampliar. Então aqui eu tenho, agora melhorou. Então aqui eu tenho um ponto conhecido, x0, y0. Aqui eu tenho um ponto qualquer, ponto xy, mas eu posso fechar aqui um triângulo retângulo, tá? Então eu posso fechar uma reta vertical, uma reta horizontal, e eu vejo aqui um triângulo retângulo. Porque no triângulo retângulo a gente sabe trabalhar. Aqui é R, ótimo, e eu sei esses tamanhos aqui. Aqui, esse ponto aqui é o ponto relacionado a x. Esse ponto aqui, o x dele é o x0. Então, se aqui é x0 e aqui é x, se aqui é x0 e aqui é x, esse tamanho aqui é conhecido, não é? Se você tem um ponto aqui e um ponto aqui, se aqui é x0 e aqui é x, como é que você calcula o tamanho desse segmento? É só fazer o valor maior menos o valor menor. Então aqui, esse lado aqui vale x menos x0. Todo mundo viu? Que esse cateto aqui vale x menos x0? Da mesma forma, na vertical aqui, esse ponto tem o y0 e esse ponto aqui é y. O comprimento desse segmento é y menos y0. Tá? Então tá aí, ó. Você sabe a hipotenusa. Posso até tirar isso aqui, para ficar mais limpo aqui o visual. Você tem um triângulo retângulo, a hipotenusa e os dois catetos. Olha, então você sabe a relação. E essa relação aqui vai te dar a equação da circunferência. Tá bom, gente? Alguma pergunta até aqui? Pra mim tá fluindo bem. Tudo bem? Então tá bom. Então, ó, cateto. Primeiro cateto ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado. Tá? Essa aqui é a equação da circunferência. E toda vez que a gente encontrar no artigo, no livro, em qualquer outro texto, uma expressão como essa, eu preciso que você olhe isso aqui e fale, isso aqui é a equação que define uma cônica. Que cônica é essa? Uma circunferência. Tá? Isso aqui é uma circunferência de centro o quê? Qual o centro dela? Qual é o centro? E o raio? Vou botar aqui assim. Ela é uma circunferência, ótimo. Eu tenho que saber, eu sei que ela é uma circunferência. Eu preciso saber o raio, o centro e o raio dela. Qual é o centro dessa circunferência? O centro dessa circunferência é um centro genérico. É o ponto x0, y0. E o raio é dado por R. Então eu preciso que você olhe uma equação como essa e saiba falar isso. Isso aqui é uma circunferência de centro x0 e y0. E o raio vale R. Então, se eu der para você uma equação como essa, você pode fazer o esboço da circunferência. Ou se eu der o esboço da circunferência, você tem que ter
essa expertise de escrever essa equação. Esse é o nosso objetivo. Ok? Vamos fazer um exemplo? Só para ilustrar o que eu estou pedindo. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Vou inventar um exemplo. Deixa eu escrever assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Tá? É uma equação de uma cônica. Tá naquele modelo? Tá naquele padrão lá da circunferência? E aí? Copiar e colar ali. Copiei. Colei. Isso que eu escrevi aqui no exemplo, tá nesse formato? Se já tiver nesse formato, você identifica de cara a cônica. Tá no formato, não tá? Tem soma de duas coisas ao quadrado igual a um valor. Então tem o mesmo formato. Mas quem é x0? Então eu sei que é uma circunferência. Ótimo. Eu sei que isso aqui é uma circunferência. Então estou identificando. Ah, é uma circunferência. Vou copiar ela de cima também. Fica mais rápido. Isso aqui é uma circunferência. Qual é o centro e qual é o raio dela? Tá? Então só de olhar a expressão. Aqui eu coloquei o genérico, né? Vou tirar. Quais são as componentes do centro dessa circunferência? Essa aqui não estou descontando nada do x. Então quer dizer que o x do centro ali é 0. E o y também. Ok? E o raio? Aqui está dizendo que r ao quadrado, aqui é 25. Ora, se r ao quadrado é 25, o raio vale quanto? O raio vale 5. Ok? Professor, por que deu 0? Porque aqui é como se eu tivesse assim, ó. É como se eu tivesse x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Esse não é. Igual a 5 ao quadrado. Então, se você quiser escrever realmente com essa estrutura, como eu tenho aqui, ó, só x ao quadrado, é como se fosse x menos nada ao quadrado. Como aqui eu tenho só y ao quadrado, é como se eu tivesse aqui o y menos nada ao quadrado. Como aqui eu tenho 25, eu posso escrever 25 como 5 ao quadrado. Eu posso? Agora você olha aqui, ó. Então, x0 Ah, entendi. vale 0, Foi. y vale 0. Aí, no caso, o raio seria só o 5 ou o 5 ao quadrado? Então, o raio é só o 5. Tá? O raio, lembra lá na definição, ó, o raio aqui é o R simples. Esse é a distância desses dois pontos, esse R simples aqui. Na equação, o segundo membro da equação aparece o R ao quadrado. Então aqui está dizendo o seguinte, que o 25 é o R ao quadrado. Ora, se R ao quadrado é 25, quanto que vale o R sem estar ao quadrado? O raio puro Entendi. é 5. Tá bom? Então, olhando esse exemplo que eu escrevi, eu preciso identificar que isso é uma circunferência, e para fazer o esboço, eu preciso de duas coisas, saber o centro e o raio. Então, está claro os componentes do centro? Que o centro é 0, 0 e o raio é 5? Feito isso, cumprimos o nosso objetivo aqui, em se tratando de circunferência. Tá? Agora vamos fazer o esboço. Tem gente que fala assim, ó. Qual x que eu coloco aqui que zera a base? Isso aqui é uma potência, não é? Se você olhar aqui na expressão genérica, isso aqui é uma potência. Se eu puder mexer no x, aqui tem um x0. Mas se eu puder mexer no x, qual o x que eu coloco aqui que zera a base? A base aqui vai ser 0 se o x for x0. Tá? Então,
o x que você coloca aqui, que vai zerar a base, é o x do centro. Nesse caso aqui, o centro é x0 e aqui é y0. Aqui, ó, qual o x que você coloca aqui que vai zerar a base? É 0, e aqui também. Tá? Tem alunos que preferem de ser. É um macetezinho, né, para ir direto. Mas o correto é você ter essa relação aqui com a equação, né, com a equação geral da circunferência. Tá bom? É isso que o Lucas botou aqui, né? Isso aí, Lucas. Tem que ser igual a o x0 para zerar-se. Isso aí, tá certo. Exatamente. Então, se é uma circunferência, se você sabe o centro e o raio, você sabe fazer o esboço. É isso que a gente quer. Eu quero que você fique craque nesse esboço. Tá bom? Então, você vai fazer um mais bonito que o meu. Eu estou fazendo no computador. Já na mão o negócio já não era bonito. No computador, então... Mas é um esboço. O que é um esboço? É um traço, é um gráfico bem simples, mas que tenha as informações principais. Então aqui eu estou no plano XY, vou marcar o centro. Qual o centro? O centro é o ponto 00. Marquei o centro. Ótimo. A partir do centro, o raio é 5. Então eu vou fazer aqui no olhômetro, mas são 5 unidades para cá. Vou tentar manter a mesma unidade, tá? 5 unidades para cima, 5 unidades para baixo. Isso, acabou o quadro. Então a circunferência vai estar aqui, ó. A circunferência vai passar aqui no x igual a 5, aqui no x igual a menos 5, aqui no x, no y igual a 5, e aqui no y igual a menos 5. Tá? Então 5, menos 5, menos 5 e 5. A circunferência vai passar nesses pontos. Mas não são só esses pontos. Você tem que traçar agora aqui a circunferência bonitinha. Né? Se a coordenação motora permitir. Vamos lá. Então, vocês dão um desconto aí, tá, gente? Mas suponha que isso aqui é uma circunferência bonitinha, tá? Mas essa linha em azul, que é formada por infinitos pontos. O que esses pontos têm em comum? Todos eles têm uma distância fixa ao centro igual a 5 unidades. Eles são equidistantes. Todos eles estão longe da origem 5 unidades. Tá certo? Então é isso. Dada a equação, a gente faz o esboço do gráfico. Ok? Depois lá na listazinha que eu vou passar para vocês, eu quero que vocês façam isso à mão. Tá bom? Claro que você pode usar um software, o GeoGebra, colocar isso lá para ver, mas o nosso objetivo aqui é você fazer isso à mão, para a gente praticar, tá? E fixar isso. Ok? Mas posso fazer outro exemplo? Então vamos lá. Outro exemplo. Identifique a cônica e faça o esboço. Tá? No momento estamos falando de circunferência, então esse aqui é um caso de circunferência. Mas você precisa estar apto para identificar ela num contexto qualquer, né, misturado com outras cônicas. Se eu escrever assim, ó, x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Qual é o nome da cônica e qual é o esboço dessa cônica? De novo. Está na memória. Não está na memória. Então eu quero escrever aqui, ó, os componentes do centro e o raio. Então já sei que é uma circunferência, ótimo. Mas qual é o centro e qual é o raio? Mas eu vou olhar. Eu tenho que ter em mente, tá? Se você quiser, você pode criar até um formulário aí e deixar em mãos. Eu preciso ter em mente esse modelo aqui, esse padrão. Então coloca aí, ó, pode deixar aí no formuláriozinho, esse padrão aqui que é uma circunferência de centro x0, y0 e raio R.
Essa estrutura já está nesse modelo, não está? Então não tem o que fazer, a não ser identificar. Você já sabe que está nesse modelo, então eu sei que é uma circunferência. Quais são os componentes do centro? Nesse caso. 3 e 1. A Pâmela já colocou aqui, o raio é 1 e o centro é o ponto 3, 1, né? O Ramon também. Isso aí. Todo mundo viu, gente? Que o centro aqui é o ponto 3, 1 e o raio vale 1. Exatamente. Tá? Então você vê aqui, ó, o x0 aqui vale... O x0 aqui é 3, ó. O y0 aqui é 1. Ou, qual é o x que eu coloco aqui que zera a base da equação, da potência? Qual o x que eu coloco aqui que vai zerar? X igual a 3. Qual o y que eu coloco aqui que vai zerar? Ah, é o y igual a 1. Tá bom? Então faça o esboço. Vamos fazer o esboço. De novo, aquele gráfico simples, mas que tem as informações principais. Então, plano XY. Vou começar marcando o centro. O centro é o ponto 3, 1. Então, ó, 1, 2, 3 unidades para X, 1 unidade para Y. Então, o centro está aqui. Então, o centro não faz parte do gráfico da circunferência. O gráfico da circunferência é só aquele contorno. Tá? Então, aqui eu tenho o ponto 3, 1. A partir do ponto 3, 1, eu vou me distanciar uma unidade. Uma unidade para a direita, uma unidade para a esquerda, uma unidade acima e uma unidade abaixo. Tá? Então você vai traçar aqui um esboço. Tá? Só não pode ter quina, porque circunferência não tem quina, né? Ficar um pouquinho torto não tem problema. Então vamos lá. Ó. O meu está torto, com certeza. Então está aqui o esboço da circunferência. Ela só toca o eixo X. O meu aqui quase que se confunde, né? Mas o certo aqui é só tocar o eixo X. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Ela vem, toca aqui nesse ponto e volta. Tá bom? Isso é a circunferência. É só a linha, é só o contorno, como se fosse só uma aliançazinha. Um fiozinho ali. Não tem conteúdo. Ok? Então, dada a equação, você identificou a expressão. Beleza? Mais um exemplo de circunferência, só para fechar, mas é um caso que ocorre. Às vezes ocorre em concurso, às vezes ela não vem arrumadinha assim para você identificar. Às vezes aparece em artigos ou livros, né, uma expressão, mas ela não é uma expressão que já está no padrão da cônica. Ela vem, por exemplo, assim, ó. Eu tenho aqui anotado. Por exemplo, ela vem escrita x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 10y Professor, mais 25. Pois não? Pode falar. você pode voltar no Alguém... exemplo anterior rapidinho, que a minha internet caiu, eu não vi o raio, eu não vi o gráfico. Ah, volto sim. Estou na página aqui embaixo. Ah, entendi. Eu estou desenhando no Paintbrush, está aqui embaixo. Uhum. Olha aí. Identificamos o centro, o raio, marquei o centro 3, 1 e marquei o raio. A partir do centro, um passinho para a esquerda, para a direita, um passinho para cima e um passinho para baixo. Marquei os 4 pontos e tracei ali a linha passando nesses 4 pontos. Esse é o esboço dessa circunferência. Foi? Obrigada. Foi. De nada. Bom, e se a expressão vinha assim, gente? Se a expressão vinha assim. Daqui daria para você identificar a cônica? Daqui eu poderia falar que é uma circunferência? Ó, por ter x ao quadrado e y ao quadrado, com coeficientes positivos,
né, e é o mesmo coeficiente, que é 1 no caso, por isso eu poderia sim dizer que é uma circunferência. Tá? Mas na dúvida, é só você trabalhar aqui um pouquinho e escrever essa expressão naquele formato. Aquele formato que nós devemos ter em mente, né, que é esse formato aqui, ó, da circunferência. Tá? Como é que você sai de uma expressão como essa e chega nessa forma, né, padrão da circunferência? A Pamela até já respondeu aqui, que o centro é menos 2,5. Eu não sei, Pamela, eu tenho que escrever no formato para ver. Vamos fazer? Então percebe que isso aqui é o quadrado da diferença? Isso aqui também é o quadrado da diferença? Um produto notável? Então a ideia aqui é você agrupar isso aqui num produto notável. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Por exemplo, tudo que tem x ao quadrado e 4x, eu vou associar. Tudo que tem y, eu vou associar também. Tudo que é constante, eu vou indicar no segundo membro da equação. Então, olha só, essa equação em vermelho é equivalente à de cima. Eu só alterei aqui a ordem das parcelas e passei o 25 de forma equivalente para o outro lado. Ok? Na equação da circunferência, eu tenho o quadrado da diferença. Isso aqui parece o quadrado, só que é o quadrado da soma. É ou não é? Isso aqui parece o quadrado da soma, porém está incompleto. Se você observar, para ser o quadrado da soma, o primeiro termo tem que ser x, eu vou ter x ao quadrado. O segundo termo tem que ser 2, porque eu vou ter 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 4x, mas está faltando aqui o quadrado do segundo. Tá? Então está faltando aqui um mais 4. Então eu preciso colocar esse mais 4 aqui, porque ele é importante, porque é ele que vai fazer com que isso aqui seja de fato o quadrado da soma. Ok? Mas quando eu coloco esse mais 4 aqui por minha conta, essa equação aqui fica desequilibrada. Eu sei que uma equação é uma balança. Então se eu coloquei mais 4 de um lado da equação, para manter a equivalência, eu vou colocar um mais 4 do outro lado. Ok? É o que a gente fala que é completar quadrados. Tá? Então eu tinha um quadrado ali incompleto, para ser esse produto notável. Então eu completei para eu cair naquela expressão do produto notável quadrado da soma. Foi ou não foi? Foi? Mais ou menos? Vamos fazer a mesma coisa agora aqui com o y. Ó. Esse y aqui, no padrão da equação da circunferência, eu tenho um quadrado também, um produto notável. Aqui eu tenho algo que parece com um produto notável, só que ele está incompleto. Isso aqui parece com o quadrado da soma ou com o quadrado da diferença? Essa parte aqui que envolve y. Por ter menos 10, o Palmeiras está falando que foi mais ou menos, na ela falando que não foi. Então agora vamos repetir no y aqui. Y ao quadrado menos 10y. Isso aqui não parece o quadrado da diferença? Tipo assim, um produto notável? Então eu sei que é um quadrado da diferença. Então ao quadrado e a diferença. Agora, quais são os dois termos? Quem é o primeiro termo e o segundo termo? Para cair nisso aqui direitinho aqui, ó. O quadrado do primeiro tem que dar y ao quadrado. Então quem deve ser o valor do primeiro termo? Tem que ser y. Quadrado primeiro, y ao quadrado. Quem deve ser o segundo termo aqui? Na hora de você resolver o produto notável, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Para cair nisso aqui certinho. Tem que ser 5, isso aí. Isso aí, Vitor. Então, quadrado do primeiro, confere. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar menos 10y, confere. Só que aqui ainda tem um quadrado do segundo, que aqui não tem. Então está faltando o quadrado do segundo. Quanto que é o quadrado do segundo aqui? Para eu falar que de fato isso aqui são expressões iguais.
Está faltando mais quanto? Está faltando mais 25. Então eu vou colocar o mais 25 por minha conta. Para manter a equivalência, coloco o mais 25 do outro lado também. Agora sim. Olha só. O meu objetivo aqui é escrever essa expressão na forma da equação da circunferência. Como aqui estava algo por extenso, eu estou fazendo a operação contrária, né? Eu estou tentando escrever isso aqui como sendo um produto notável. Então, isso aqui eu agrupei x, agrupei y, né? Associei aqui de forma conveniente e completei os quadrados. O x aqui eu escrevi como quadrado da soma e a parte de y eu escrevi como quadrado da diferença. E completei aqui os quadrados porque estava faltando. Estava faltando o quadrado do segundo nos dois termos. Aqui estava faltando 4 e aqui estava faltando 25. Então eu coloquei por minha conta 4 e 25 nesse lado da equação. Para manter a equivalência, coloquei do outro lado também. Com isso, nós caímos aqui. Ó. Aqui 25 cancela com 25, a gente cai nessa forma. Que agora dá para associar com essa. Agora a gente conseguiu escrever a equação com o formato do padrão, né, da equação da circunferência. Pergunta, gente, até aí. Professor, Oi? o x não tinha que ser x menos 2 para ser parecido com o x menos x zero? Teria que ter. Não, então, o original aqui, percebe que é mais 4? Se você olhar aqui, ó, aqui é mais 4. Sim. Então aqui é mais Não, eu 4x. Então aqui tem que ser mais. Ah, mas aqui é menos, né? Isso. Deveria ser menos. Então, quer dizer, aqui você pode escrever assim, ó, x menos 2. Entendeu? Entendi. Mas é mais. Então, se você quiser, você pode até escrever assim, ó, é x menos 2. Mas quer dizer, o que está escrito aqui é o. Eu acho que não precisa escrever assim, não, porque fica muito carregado a notação. Mas seria, se você quiser escrever naquele formato direitinho com o menos indicado, você bota aqui menos 2. Aí você vai ver lá que, de fato, o centro, a componente x do centro é menos 2. De onde vem esse menos 2? Daqui, que é menos 2. Tá? Ou você pode fazer o seguinte, qual é o x que você coloca aqui que zera a base? Qual o x que você coloca aqui que vai zerar essa base aqui? Menos 2. Essa aqui é a componente do centro. É o x valendo menos 2. Entendi. Tá? Obrigada. Ou você olha assim, aqui está o oposto, né? Aqui está escrito o seguinte, ó, aqui é o oposto do x0. Então, se aqui é mais 2, isso aqui é o oposto do x0. Então, quem é o x0? É o menos 2. Então, veja a maneira que você acha mais conveniente para você identificar corretamente esse menos 2. Então, o centro é o ponto menos 2 e o 5. Todo mundo viu? Que o centro da circunferência é o ponto menos 2, 5. Sim. Vou apagar aqui só para... E o raio? Quanto que vale o raio? Seria 2, professor? O raio é 2. Isso aí. Então, centro e o raio. Então, eu sei que é uma circunferência de centro menos 2, 5 e raio 2. Então, agora você pode fazer o esboço. Tá? Então, vamos fazer o esboço. Bem simples. Lá no XY, começa a marcar pelo centro. O centro é menos 2, 5. Nossa, e aqui para cima. O que eu vou fazer? Ah, já sei. Vou arrastar. Vou botar para cá assim. Fica feio, né? Agora temos essa vantagem aqui de... Vamos usar...
Aqui, menos 2. X menos 2. Está aqui. Y5. Está aqui. Vou marcar esse ponto. Esse ponto é o centro. É um esboço, tá aí. A partir desse centro, quantas unidades? Para a direita, para a esquerda. 2 unidades para a direita. Então vai tocar aqui no 5. 2 unidades para a esquerda. 2 unidades para cima. 2 unidades para baixo. Tá? E faz aqui o esboço. Ficou bem tortinho. Mas isso aqui é o esboço da circunferência. Ela está no centro, menos 2, 5. E tem o raio 2. Ela toca só o eixo Y. Tá? A pergunta está dizendo que dentro da opção de seleção, tem a seleção por laço. Não entendi, Pana. Está falando o quê? Aqui no Paint? Selecionar. Seleção retangular. Ah, tá. Para recortar, né? É isso que você está falando? Para recortar aqui sem ser retangular, né? Ah, tá. Entendi. Obrigado. Ah, não preciso ficar... Ah, entendi. Tá já. Obrigadão pelo lembrete. Mas é isso, gente. Então tá aí a circunferência. Esse é o nosso objetivo para a circunferência e para as outras 3 cônicas. A gente vai fazer algo semelhante com as outras 3. Dada a expressão, você identificar e fazer o gráfico. Tá bom? Com relação à circunferência. Tem alguma pergunta? Pois não. Eu não entendi por que é menos 2 e 5. Volta aí o centro. Não ficou claro para mim. Por que tá menos 2 e 5? Por que o centro deu menos 2 e 5? Tá, vou botar aqui, ó. Deixa eu focar aqui então nesse aqui. Vou pegar aí. A expressão que nós encontramos foi essa aqui. Chegamos nessa expressão, não foi? Isso. Foi. E o formato que nós temos, genérico da circunferência, é esse aqui. Vou botar aqui. Olha aqui. Então aqui, quanto que vale o R? Aqui. Então, na minha mente, eu estou pensando nesse formato. Aqui, ó, x é x. Aqui está dizendo o seguinte, que menos x0 é igual a 2. É ou não é? Se você comparar as duas expressões. Olha aqui. Está dizendo que menos x0 é igual a mais 2. Então, quanto que vale o x0? Então, x0 vale menos 2. Aqui está dizendo o seguinte, que menos y0 é igual a menos 5. Então, quanto que vale o y0? Ah, y0 vale 5. E aqui eu estou comparando esses dois também. Ó. Aqui eu tenho que o r ao quadrado é igual a 4. Então, quanto que vale o r sem estar ao quadrado? Seria mais 2 ou menos 2. Mas como estamos falando num contexto que r que é a distância, vou considerar só valor positivo. Tá? Então, daí é uma circunferência de centro. x0 é menos 2, y0 é 5. E o R é 2. Ok? Agora eu entendi. É porque eu acho que deu um lag na minha internet, na hora deu um bug, aí eu tinha percebido que o senhor tinha só encaixado de novo na fórmula. Não, tranquilo, pode perguntar, é isso mesmo. Aí confunde mesmo essa questão do sinal, tá bom? Por isso que tem gente, como acho que foi o Lucas, né, que disse aqui, tem gente que fala assim, ó, o x0 é o x que você coloca aqui, que zera a base. Entendeu? O centro vai ser sempre assim, o x do centro vai ser o x que você coloca aqui e zera a base. Não importa se aqui está com sinal positivo ou negativo. Qual o x que você coloca aqui para zerar isso? Ah, é o menos 2. Qual o y que você coloca aqui para zerar isso?
A é o 5. Entende? Tem esse macetezinho, né, para a gente ver as componentes do centro. Ok? Valeu, professor. Ficou claro agora. Beleza? Obrigada. Show. Então, a ideia agora é repetir isso, essa abordagem que eu fiz agora com a circunferência, bem objetivo, tá? Dada a expressão, identificar e fazer o esboço. Tá? Para elipse, para hipérbole e para parábola. Tá bom? Então, vou botar aqui. Vamos falar um pouquinho da hipérbole. Vamos falar da elipse. Tá? Se não der tempo hoje, não tem problema. Eu acabo de gravar essa aula e que depois coloco lá na sala virtual. Depois eu coloco também as aulas de vetores. Aí, assim, daqui para frente, a gente vai inverter isso, tá bom? Porque a gente fala da pedagogia, né, de aprendizagem invertida. Então, eu vou dar essa explicaçãozinha, eu já vou deixar gravado para você dar uma olhada antes, e a gente usa o tempo aqui realmente só para fazer exercício. Mas claro que eu posso explicar. Dentro do exercício, eu explico de novo, não tem problema. Mas aí eu já coloco lá essa explicaçãozinha para adiantar. Combinado? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho da elipse. Da elipse, acho que são diversas aplicações que a elipse traz aí em diversas áreas. Mas nosso objetivo aqui é identificar o que é uma elipse. Então, a grosso modo, né, por exemplo, isso aparece, né, em diversos contextos. Peraí, falhou aqui. Agora foi. Então, elipse. Estou fazendo aqui no olhômetro, tá? Entre aspas, uma circunferência achatadinha é uma elipse. No popular é isso. Tá? Mas a elipse ela é uma seção do cone. Lembra lá que se você tem aquele cone e você faz um corte horizontal, você tem uma circunferência. Se você inclina um pouquinho, você tem a elipse. Mas a elipse, tá? O nosso curso aqui não é um curso específico de geometria analítica, então a gente não vai se aprofundar nisso. Mas ela tem coisas bem interessantes. Eu tenho um centro aqui na elipse, tá? Mas ela também tem dois focos. E o que define ela são esses focos aqui. Aqui eu tenho um foco, aqui eu tenho outro foco. E a propriedade que traz nela é o seguinte: se eu pegar a distância desse foco até um ponto qualquer, e a distância desse mesmo ponto até o outro foco, e somar essas duas distâncias, aí eu pego um ponto qualquer aqui, eu pego... não está mudando de cor. Eu pego um ponto qualquer aqui, e aqui eu tenho uma distância 1, e aqui eu tenho uma distância 2. Tá? Se eu somar a distância 1 com a distância 2, eu vou ter uma distância total. Eu tenho aqui uma distância total D1 mais D2. E o interessante, eu não sei se alguém não sabe, mas o interessante é, se eu pegar outro ponto aqui, qualquer outro ponto, e fazer a mesma coisa, duas distâncias, se eu pegar outro ponto e fazer duas distâncias, se eu pegar outro ponto e fazer essas duas distâncias e somar, essa distância total vai ser sempre a mesma. Tá? Então, isso que define a elipse de fato. Se eu pegar os dois focos e um ponto da elipse e somar essas duas distâncias, se eu pegar qualquer outra posição em cima da elipse, a soma das duas distâncias será sempre a mesma. Tá bom? Então, a trajetória de um planeta, por exemplo, obedece uma elipse. Claro que tem um deslocamento, né, mas se eu planificar se eu não desconsiderar a locomoção, assim, o afastamento do Sol constante, mas se eu planificar isso, a trajetória obedece essa trajetória elíptica. É um exemplo. Tá bom? Então, a elipse é isso, é essa linha que tem a ver com essa distância fixa aí entre os dois focos. Tá? Mas para a gente aqui, no nosso curso, de forma bem objetiva, qual é o formato da equação da elipse?
Da mesma forma que a gente fez com a circunferência. Eu tenho x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Parece muito com a equação da circunferência, igual a 1, tá? Aqui vai ter um a ao quadrado e aqui vai ter um b ao quadrado. Então, para a gente ser bem direto, esse aqui é a regrinha geral da elipse. Essa aqui é uma elipse que ela tem centro. Vou fazer outra curva aqui. Deixa eu pegar aqui uma elipse qualquer, considerando o plano XY. Tem uma curva qualquer aqui. Ótimo. Agora eu vou fazer o plano XY. Ela está aqui centrada. Não nem está centrada, pode estar no centro qualquer. Tá? Então eu tenho aqui, ó, eixo Y, eixo X. Eu tenho um centro. Ela tem um centro aqui, que é o ponto x0, y0, semelhante ao centro da elipse. E esse A, que aparece aqui na equação, é essa distância aqui. Tá? A distância é como se fosse um raio na direção do x. Esse raio maior na direção do x vale A. E esse raio na direção do y vale B. Tá bom? Então esse A que aparece aqui na equação e esse B que aparece aqui na equação é como se fosse dois raios. Um raio na direção do x é o semi-eixo A, que a gente fala. E o semi-eixo B, que é o semi-eixo na direção do y, né, que é o que vale B. Ok? Então, se você souber o centro, você marca o centro. Se você souber os semi-eixos, você se afasta do centro essas unidades. E isso é o suficiente para a gente traçar o esboço da elipse. Então, se você escrever a expressão nesse formato, você sabe identificar o centro. Ao centro aqui é o ponto x0, y0. E você precisa saber identificar o semi-eixo x e o semi-eixo y. Se você souber o valor de A e B, você sabe fazer o esboço. Tá? Vamos ver isso dentro de um exemplo. Alguém quer comentar alguma coisa nessa tela? Professor, só uma dúvida. Pode falar. A distância 1 mais a distância 2 é igual o raio? Não, não é igual ao raio, não. Tá? Aqui, na verdade, existem... se você pensar em raio aqui, não faz sentido porque raio é uma distância fixa, tá? Se eu pensar em raio aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Tá vendo? E são distâncias diferentes. Percebe? Então, a distância 1, nesse caso aqui, desse extremo, vai ser essa distância aqui, mais o raio. Como se fosse o raio duas vezes, mais esse pedacinho aqui. Tá? Então, não, a distância 1 mais a distância 2 não é o raio. Tá? É um valor maior do que o raio, maior do que o dobro do raio, aliás. Só você pensar aqui do centro até esse ponto aqui, esse extremo, é a distância 1 mais a distância 2. E passa por esse trecho aqui do raio duas vezes. Deu para visualizar? Sim. Sim? Então a distância 1 mais a distância 2 não é o raio. Ok? Vou voltar aqui. Depois eu vou salvar lá isso aqui. Vou colocar na pasta só para não ficar... Então vamos ver um exemplo. Um exemplo. Identifique a cônica e faça o esboço. Esse é o tipo de competência que a gente precisa dominar nessa etapa do curso, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho x² sobre 16
mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Qual é a cônica? Ah, essa cônica aqui é uma elipse. Ótimo. Eu já tenho lá em mente o padrão dela, que é esse padrão aqui agora. Tá? Então, se você quiser, cria um formuláriozinho para você. Deixa já em mãos. Toda vez que precisar isso. A gente... Tá aqui, ó. Essa expressão aqui do exemplo já está nesse formato? Já está, não está? Ah, mas eu não estou descontando nada do x. Quer dizer que o x0 vale quanto? Ah, não estou descontando nada do y ali no exemplo. Quer dizer que o y0 vale quanto? Então isso é uma elipse. Quanto que vale o x0 e o y0? Quais são as componentes do centro? Podem botar aí no chat para mim. Qual é o centro dessa elipse aqui? Olhando ali para a equação. O Vitor botou aqui 0, 0. Na era botou 0, com a duvidazinha, é 0, 0. Tá? Sem dúvida. Aqui é x0. Aqui não tem x0. Se não tem x0, quer dizer que x0 vale 0. Né? Da mesma forma, não tem y0. Quer dizer que esse y0 aqui vale 0. Então, é uma elipse centrada. O centro dela está lá na origem. Então, se você for fazer o esboço, eu posso adiantar aqui, ó. Plano XY. Se eu for fazer o esboço, o centro dela está aqui na origem. Agora, semi-eixo X. Quanto que vale o A? Quanto que vale o semi-eixo X? Quanto que vale o semi-eixo Y? Seria 4 e 3, né? Semi-eixo X. Então, A ao quadrado é 16. Então, o A sem estar ao quadrado é 4. Aqui é 3. Muito bem. O Vitor também já tinha colocado aqui no chat. O A vale 4 e o B vale 3. Exatamente. Ou seja, o semi-eixo na X vale 4. É como se fosse um raio, tá? É um raio na direção de X. Então, aqui, ó, vou marcar aqui 4 unidades na direção de X para lá, 4 unidades para cá. Então, ele vai passar aqui, ó. Vai passar aqui no x4 e vai cortar aqui no x menos 4. Então eu sei que a minha elipse passa nesses dois extremos. Ok? E um raio na direção de y? 3 unidades para cima, 3 unidades para baixo. Então tá aqui. Então se você marcou Professor, esses uma pontos... dúvida. Pode falar. Então, eu estava em dúvida em relação a onde posicionar a elipse ou a circunferência dentro do gráfico. Então, toda vez que eu encontrar o centro como 0, a elipse vai ficar centrada bem no meio. E aí eu vou ter que selecionar as casas para trás, do negativo e para cima, todos os mesmos valores, né? Tipo, 4 foi... Tá, Exatamente. e aí quando eu achar outro valor, por exemplo, se fosse o 3 e o 4 fosse centro, aí ele ia se posicionar fora do gráfico, né? Da origem, isso. Isso, Entendi. exatamente. Tá bom. Então você começa a marcar sempre pelo centro. Então, o primeiro pontinho que você marca, mas percebe que eu marquei aqui de propósito, de verde? Então, eu coloquei aqui de propósito um xizinho lá na origem, porque foi uma localização importante. Mas eu fiz de propósito um xizinho e numa cor diferente para mostrar que não faz parte do gráfico. O gráfico da elipse mesmo vai ser só esse contorno que a gente vai traçar daqui a pouco aqui de vermelho. Tá? Mas você começa sempre pelo centro. Então, eu marquei o centro, origem, e a partir do centro, 4 unidades para a direita e para a esquerda. 3 unidades para cima e para baixo. Se o centro fosse outro ponto, diferente da origem, você iria marcar um xizinho nesse outro ponto, e a partir dele, 4 unidades para a direita e para a esquerda, 3 unidades acima e abaixo. E aí agora a gente vem e traça.
Vou fazer o esboço aqui. Oi? Você pode explicar de novo como é que eu acho o centro 0 e 0? Como é que eu achei 0, 0? É. Porque isso aqui, ó, o x ao quadrado, olha aqui, o x ao quadrado tem que ser igual a isso aqui. Observa. X ao quadrado tem que ser igual a x menos x0 ao quadrado. Para isso aqui ser igual, a base tem que ser igual, não tem? São duas potências ao quadrado. Elas serão iguais quando o x, a base da primeira, for igual à base da segunda. Isso aqui eu estou resolvendo passo a passo, né? O x cancela, quanto que vale o x0? O x0 vale 0. Uma maneira que é a mais trabalhosa, né? Inclusive, para eu passar. Mas você pode ser mais direto. Aqui eu tenho só x ao quadrado. Aqui não tem o x. Se você não tiver esse x0, você não vai ter só o x ao quadrado. Então, quando vem um x0 puro assim, quer dizer que o x0 vale quanto? Quando tem um x ao quadrado puro, sem menos alguma coisa ou mais alguma coisa, quer dizer que o x0 vale 0. Tá? Da mesma forma aqui, ó, quando o y ao quadrado está sozinho, não tem nada aqui de y menos isso ou y menos aquilo ao quadrado, quer dizer que o y0 vale quanto? O y fixo, né? O y0 aqui é o conhecido. Ele vale 0. Foi? Professor, e o 1? O 1 está dentro do gráfico também? Não, o 1 não está dentro do gráfico. Tá? 1 é um parâmetro que tem que, assim, o segundo membro da equação tem que ser igual a 1. Tá? O que vai fazer a diferença aqui para o gráfico é o valor de A e o valor de B, que faz o papel aqui de raios. Um raio na direção de X e um raio na direção de Y. Que a gente chama de semi-eixo X e semi-eixo Y. Tá bom? Uma observação aqui. Se A e B forem iguais, o gráfico da elipse fica como? Se A e B forem o mesmo valor, por exemplo aqui, se A e B... no caso seria uma circunferência, né? Seria uma circunferência. Eu poderia escrever isso aqui de forma equivalente do outro lado. Se os dois aqui fossem 4. Aqui, vamos supor aqui no exemplo. Se os dois fossem 16. Eu poderia escrever o 16 aqui, não poderia? Está 16 dividindo, de forma equivalente, fica aqui multiplicando. Então, é isso mesmo, seria uma circunferência. Então, eu posso falar assim, que uma circunferência, algebricamente falando, é um caso particular de elipse. Uma circunferência é se eu falar assim, a seguinte frase, uma circunferência é uma elipse de semi-eixos iguais. É verdade. Tá bom? O Lucas colocou aqui, o professor, neste caso aí, se A e B fosse 1, a elipse seria uma circunferência, isso aí, porque vai encaixar na equação da circunferência. A elipse seria. Então, se A e B fossem iguais a 1, seria uma circunferência de raio 1. Mas se A e B fossem iguais a qualquer valor, vai ser uma circunferência de raio desse valor, tá? Não necessariamente 1. Então, em qualquer caso, se A e B forem iguais, eu tenho uma circunferência. Né? O Lucas já tinha até adiantado já essa observação. Muito bem. Ok, gente? Então, dada a expressão, temos sabemos fazer o gráfico. Vou fazer aqui mais um exemplo e a gente fecha. Combinado? Vou fazer aqui mais um exemplo. Identifique a cônica, faça um esboço. Olha só. Deixa eu ver. X menos 3 mais y menos 2 ao quadrado igual a 1. Dividido aqui por 4. Aqui mais 2.
Então já está no formato. Já está nesse formato aqui, ó, da elipse. Então eu sei que cônica é essa. Então tem ao quadrado, tem x ao quadrado, tem y ao quadrado, eu sei que é ou é circunferência ou é elipse. Aí você vê, se os semieixos são iguais, é uma circunferência. Se são diferentes, é uma elipse. Eu particularmente faço assim. Eu sempre trago as expressões que eu suspeito que seja uma cônica, eu trago para o formato da elipse. Sempre trago para o formato da elipse. Aí eu observo os semieixos. Se forem iguais, é uma circunferência. Caso contrário, é uma elipse mesmo. Tá bom? Depois não vai dar tempo de eu falar agora, mas eu vou postar depois um videozinho lá fazendo esse passo a passo para a hipérbole. Tá? Mesma coisa, eu trago sempre o formato da elipse. Porque a hipérbole é diferente da elipse só pelo sinal aqui. Tá? A hipérbole aqui, hora é positivo, um dos coeficientes aqui tem que ser negativo. Tá bom? Se aqui for positivo e aqui for negativo, é hipérbole. Ou se aqui é positivo e aqui é negativo, é hipérbole. Isso, graficamente, algebricamente, essa é a diferença. Então, se você pegar aqui o formato da elipse, você já carrega o da circunferência e o da hipérbole, no mesmo padrão. A circunferência, A e B são iguais. E a hipérbole, os coeficientes aqui têm sinais diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. Então, que cônica é essa, gente? É uma circunferência ou é uma elipse? Pelo formato aqui, é uma elipse. Qual é o centro? E qual é o raio? Raio não, né? Agora eu tenho um semieixo. Semieixo X, semieixo Y. Pode falar. Centro seria 3 e 2? Menos 2? 3 menos 2. Muito bem. Todo mundo viu? Os componentes do centro? O x0 aqui é 3, e o x0 aqui vai ser menos 2. Então, o y0, né, é menos 2. Ou, qual o x que você toma aqui que zera a base? É 3. Qual o y que você deve tomar aqui para zerar a base? Aí é menos 2. Então, tá certinho. O centro é o ponto 3 menos 2. Semieixo x vale quanto? Vale 2. Vale 2. Todos viram? O semieixo y. Se aqui não tem nada indicado, é 1. Então é 1. Então, se você sabe que é uma elipse, sabe o centro e os semieixos, o esboço sai automaticamente. Tá bom? Então vamos para o esboço. Vou fazer aqui. Eixo X, eixo Y. Começo marcando o centro. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2. Então o centro está aqui. Professor, uma dúvida aqui. Não teria que fazer o MMC colocando 1 ali debaixo do Y mais 2? Tipo, botaria dividido por 1, tiraria MMC, alteraria os valores dos parênteses de cima, que consequentemente também alteraria o valor do A e do B. Não, se você fizer o MC, você vai juntar as duas parcelas. Mas se você observar aqui, isso aqui é uma parcela, isso aqui é outra parcela separada, e aqui é a soma. Tá? Tá bem. Então, assim, são duas parcelas, duas frações separadas. Se você faz MC quando você quer reduzir as duas parcelas em uma só. Não é isso? Então, o formato aqui da equação da circunferência são duas parcelas separadas. Você não vai unir essas duas frações. Deixa indicado as duas. Então, não precisa fazer MC. Tá bom, valeu. Tá bom? Show de bola. Então, marquei o centro. Quantas unidades para a direita? 2. Quantas unidades para cima e para baixo? Minha escala aqui ficou pequenininha, mas é isso. Então, 2 unidades para a direita, a partir do centro, 2 unidades para a esquerda, 1 unidade para cima e 1 unidade abaixo. Fiz aqui no olhômetro
mas a ideia é essa aqui. Esse é o esboço da elipse com centro -3, -2, semi-eixos 2, semi-eixo x 2 e semi-eixo y 1. Ok? Ok. Então, beleza. Então é isso, gente. Então, assim, eu vou encerrar agora, tá? Nosso encontro. Eu vou gravar, depois eu vou continuar aqui. Até amanhã eu boto lá na sala virtual. Esse exercício, esse tipo de abordagem que eu fiz com a circunferência e com a elipse, eu vou fazer, né, aqui num videozinho, com a hipérbole e com a parábola. Tá? Para a gente fechar essa parte aqui de cônicas e coloco depois uma lista de exercícios lá para vocês praticarem. Tá bom? Semana que vem, deixa vocês entregarem a prova 1. Semana que vem, a prova 2 vai trazer esses elementos assim, esse exercício que a gente está mexendo hoje, de identificar cônica e fazer o esboço. Combinado? E a partir de semana que vem, a gente, pedagogia inversa. Vou postar o vídeo com antecedência, vocês dão uma olhadinha e a gente usa aqui para fazer o exercício. Mas nada impede que a gente explique, né, dentro do exercício, reveja alguns pontos ou outros. Ok? A gente manter esse ritmo nesse tempo. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação. Até a gente se fala pela sala virtual, se falamos no WhatsApp e até semana que vem. Aí semana que vem eu marquei aula, então, encontro síncrono para segunda às 18 horas. Tá? E o nosso encontro oficial mesmo na terça às 19h30. Valeu, gente. Boa noite. Até semana que vem. Boa semana de estudo para vocês. Tudo de bom. Grande abraço.